Boa tarde, pessoinhas. Seguindo com a nossa aula de geografia, tivemos a de ciências, agora vamos para a aula de geografia. Vamos ver as formas do relevo brasileiro, lá na página 92. Mas antes, vamos ver um videozinho explicando um pouquinho cada coisa. Deixa eu tirar daqui, deixar bem aqui no cantinho para não atrapalhar vocês. Vamos lá. Moçada, na aula anterior, você que está acompanhando aí a sequência das aulas, deve se lembrar que havíamos falado sobre o quê? Estruturas de relevo, também chamadas de estruturas geológicas. Agora chegou a vez de falarmos sobre as formas de relevo. Só para te posicionar aqui, ó, estrutura de relevo, escudo cristalino, bacia sedimentar ou dobramentos modernos. São estruturas geológicas que ficam no interior da crosta, portanto não são visíveis. Essas estruturas de relevo, como o próprio nome sugere, sustentam quem? Sustentam as formas de relevo. E quais são as formas de relevo existentes? Dá uma olhada nessa aqui, ó. Vamos começar por esta forma de relevo, planalto. E aí, consegue definir para mim o que é um relevo planáltico? Moçada, por muito tempo, um planalto foi definido com base na altimetria. Será classificado como sendo planalto uma área que tenha tantos metros de altitude ou mais. Não mais utiliza-se essa definição, viu? E muito menos você pode falar que um planalto é uma área plana e alta. Esse é um erro crucial que você não deve cometer. Um planalto pode sim ser plano e alto, mas não é uma regra. Na hora de definir um planalto, basta você falar o seguinte: planalto é uma forma de relevo onde predomina o quê? O processo erosivo. Ou seja, planaltos são áreas que estão sendo desgastadas. Um planalto pode ser plano ou pode ter também uma superfície arredondada, uma superfície irregular. Não é uma regra falar que planaltos são planos, mas sim áreas onde predomina o processo erosivo. Tranquilo? Já já eu vou te mostrar ali algumas imagens e aí eu exemplifico essas diferentes feições que os planaltos podem ter. Tranquilo? Além de planalto, você conhece também essa outra forma de relevo aqui, ó. As chamadas planícies. O que é ou o que define uma área como sendo de planície? Se planalto é uma área onde predomina erosão, planície, vou até usar uma cor diferente aqui, ó. Planície é uma área onde predomina o processo contrário. Planície é onde ocorre a sedimentação. O que é mesmo a sedimentação? Sedimentação é um acúmulo de sedimentos. Lembra da aula anterior, as bacias sedimentares? Nas bacias sedimentares ocorre sedimentação e nelas se formam as planícies. As planícies, diferentemente dos planaltos, têm sim, nestas, uma superfície mais plana ou levemente inclinada. Tranquilo, tranquilo? Beleza? Terceira forma de relevo que eu separei para falarmos aqui, ó. Depressão. O que é a depressão, meu povo? No sentido geomorfológico, lógico, né? Existe aí a palavrinha depressão do ponto de vista médico, mas aqui estamos falando de geomorfologia. Para que você compreenda a depressão, você precisa imaginar que a depressão é como se fosse um buraco na superfície continental. Esse buraco, você não vai definir assim numa prova aberta, por exemplo, é só para que você entenda. Esse buraco que nós denominamos de depressão é causado pelo quê? Normalmente por um intenso processo erosivo de desgaste. Pode ser causado também por movimentações epirogênicas de placas, ou seja, movimentação vertical, mas na maioria das vezes as depressões são provocadas por intensos processos erosivos. Você não pode confundir uma depressão com planalto, no que se refere à questão da erosão, porque os planaltos são áreas elevadas. As depressões são áreas rebaixadas. Então vamos definir assim, ó, o que é uma depressão? Áreas rebaixadas em relação ao entorno. Ou seja, imagine aí, ó, uma área que sofreu um intenso processo erosivo, desgaste,
e essa área ficou rebaixada em relação ao entorno. Essa é uma área deprimida do ponto de vista geomorfológico. Tranquilo, tranquilo, meu povo? Beleza? Importante lembrar que as depressões podem ser subdivididas em dois tipos. Existe a chamada depressão relativa e existe também a depressão absoluta. Qual é a diferença entre ambas? Uma depressão relativa é uma zona deprimida, porém acima do nível do mar. Acima do nível do mar. Já uma depressão absoluta é aquela localizada abaixo do nível do mar. No Brasil, existem depressões, mas no Brasil as depressões são exclusivamente do tipo relativas. Não há depressões absolutas em território brasileiro. Tranquilo, tranquilo, moçada? Belezinha? E a última forma de relevo, o que está faltando aqui? As montanhas. O que é uma montanha? Ou o que define uma montanha? Montanha é uma forma de relevo, olha só, muito elevada. São áreas muito elevadas e jovens. Ou seja, não é possível existir, por exemplo, uma área que seja classificada como montanha que não seja jovem. Quando eu falo jovem, estou falando jovem no sentido geológico. São classificadas como áreas jovens aquelas surgidas dentro da última era geológica, a era cenozoica. Tranquilo, galera? Então aqui apresentei uma breve definição sobre cada uma das formas de relevo. Lembrando que destas quatro, o Brasil, território brasileiro, vamos falar ainda sobre formas de relevo no Brasil, viu? Especificamente. Mas já adianto, o Brasil tem planalto, o Brasil tem planície, o Brasil tem depressão do tipo relativa, mas o Brasil não tem montanhas. Joinha, joinha? Agora dá uma olhada nessas imagens que eu separei para vocês aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui para você dar uma visualizada. Como eu disse há instantes, o planalto pode ter diferentes formas. Ou seja, pode ser plano ou pode ter uma superfície acidentada, circular não diria, mas arredondada por conta dos processos erosivos. Olha para aquela chapada, ó. O que é uma chapada, galera? Perceba pela imagem que uma chapada é uma forma de relevo que tem um topo plano. Então, quando o planalto tem uma superfície aplanada, como está sendo mostrado na imagem, nós denominamos aquilo de chapada. Ou um planalto pode ter esse aspecto, olha aí, ó, serras ou morros. Aí está um trecho planáltico no estado do Paraná. Perceba que nesse caso aí os planaltos não são mais planos, e sim tem um topo arredondado. Aqui também, ó, serras e morros, aqui em Minas Gerais, abrangendo aí aquilo que o professor Aziz Absaber chama de mares de morros. Aqui um trecho de planície, perceba ó, o aspecto plano da planície. É a planície do Pantanal, maior planície alagável do mundo. Planície amazônica, olha que interessante, as curvas do rio. De tão plano que é o relevo, as águas do rio correm lentamente, formando vários meandros. Meandros são as curvas de um rio. Aqui uma área deprimida, perceba aí ó, a ideia do buraco que eu te disse em instantes. Perceba que é uma área rebaixada em relação a todo o entorno. Aqui uma outra depressão, também causada por um intenso processo erosivo. Essa área é chamada de dolina. As dolinas são depressões provocadas por erosão química. Aquilo ali era uma caverna que teve o seu teto desabado e formou uma depressão. Aqui é uma fotografia das montanhas rochosas nos Estados Unidos. Perceba, a área é muito elevada e jovem, geologicamente são áreas em formação. E aqui a Cordilheira do Himalaia, na Ásia, também uma formação montanhosa. Beleza, beleza, moçada? Aqui um último esqueminha, só para você identificar três das formas de relevo. Ali um planalto, uma área de erosão, uma depressão relativa por quê? Porque está acima do nível do mar. E uma planície, uma área mais plana, onde há acúmulo de sedimentos. Não necessariamente uma planície tem que ter um rio, tá? Em muitos casos coincide planície com curso d'água, mas não é uma regra absoluta. Valeu, minha gente. Tranquilo? Pegou a ideia aí dessas quatro formas de relevo? Joinha, então. Voltarei em breve para falarmos sobre
classificações do relevo no Brasil. Então, acompanhe as aulas aí. Até lá. Isso, pessoal. Então, assim, ele falou um pouquinho de cada coisa, né, que a gente vai ler aqui. Vai ser praticamente a mesma coisa que a gente vai ler aqui, só que ele falou explicando ali detalhadamente. Então, as formas do relevo brasileiro. Então, no mapa abaixo estão representadas 3 grandes unidades do relevo: os planaltos, as depressões e as planícies. Observe a legenda do mapa para identificar e localizar as unidades de relevo brasileiro ao longo do litoral brasileiro. Predomina qual tipo de relevo? Então, vocês vão dar uma olhada. Deixa o prof pegar o ponteiro aqui. Vocês vão dar uma olhada onde? Para eu saber que tipo que predomina, o que vocês vão olhar aqui, ó? Legenda, né, gente? Vão identificar qual que é que predomina ali. E vão escrever do ladinho aqui para a prof, tá? Na página 93, tem lá as grandes unidades do relevo brasileiro. Apresentam características muito específicas, como forma, variações de altitude e processos de transformação. Por exemplo, essas formas sofrem mudanças provocadas pelos agentes externos, como a água, o vento e a temperatura. Então, lembra que a prof falou, a chuva, o desvio de rios, isso tudo se dá, né, que acontece naturalmente. Então, ali tem uma foto de um planalto, né, que é do Cânion de Itambezinho, no Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul. Então, os planaltos são terrenos de superfícies irregulares, com altitudes mais elevadas que as terras vizinhas. Suas encostas sofrem desgastes causados pela água e pelo vento, formando os terrenos ao redor, como as planícies, as depressões, e esses desgastes recebem o nome de erosão, ou processos erosivos. Lá na página 94, tem a serra, que são lá algumas formas que se destacam nesses grandes conjuntos. Serras são superfícies de relevo elevado, já bastante modificadas pela erosão, com altitudes acima de 600 metros em relação ao nível do mar. Então, é uma serra, não é aquela altitude gigantesca, mas é uns 600 metros a nível do mar, né? O mar está zero. Lembrar sempre disso. Nível do mar, zero. O que subir, vai acrescentando. Ali tem as fotos dizendo de onde é escarpa. São terrenos que lembram o nome enorme degrau, com altitudes variando de 100 a 800 metros. Escarpas são frequentes nas bordas dos planaltos. Tabuleiro são elevações que atingem 20 e 50 metros, a nível do mar, praticamente, né? Então, são aqueles morrinhos ali que tem perto do mar, no litoral, principalmente. Então, esse aqui que está aparecendo aqui é da costa brasileira, que é ali do Amapá até o Rio de Janeiro. No outro tem o monte. Montes são elevações que aparecem de forma isoladas, não é em todo lugar. Chapadas são formas de relevo que apresentam uma superfície aplainada, semelhante a um tampo de mesa, com queda acentuada dos dois lados. Uma bem famosa é a Chapada Diamantina, né, que está aí do ladinho, na Bahia. A planície essa aqui é da floresta amazônica, lá de Manaus. Planícies são terrenos planos de altitudes menores que surgiram pelo acúmulo ou depósito de fragmento de rochas, trazido pela água dos rios, dos mares e dos lagos. Esses são rochas denominadas sedimentos. Tem a depressão, que são terrenos com 100 a 500 metros de altitude e sofreram processos erosivos provocados pelas águas e pelo vento, pelo gelo. Uma depressão de forma alongada entre duas elevações chama-se vale, tá aqui, mostrando aqui, ó. Então, tem lá 2 morros e uma queda no meio aqui, é vale que se chama. Tem as atividadezinhos ali para vocês visualizarem um mapa da página 92 e responder, né? Não vão pedir para mim antes de responder. Olha lá, lê primeiro, assiste a aula e daí responde. Assim fica bem fácil. As atividades ali. Tem o outro que tem o turismo no Brasil. Imagine que você é um agente de viagem e oferece roteiros para as pessoas em diferentes lugares do Brasil. Alguns clientes vieram contratar seus serviços.
A diversidade é a marca do Brasil. Sua extensão de norte a sul apresenta rica biodiversidade e ambientes naturais muito diversos. É possível encontrar áreas muito ensolaradas, onde a praia é o principal atrativo, e outras onde as altitudes e matas tornam o ecoturismo uma atividade muito procurada. O que você ofereceria a cada um desses clientes e por quê? Aqui, tem uma família que está perguntando, eu quero fazer uma viagem turística, penso em conhecer um lugar que tenha uma paisagem natural com pouca interferência humana. Adoraria fazer turismo ecológico e conhecer mais belezas naturais no meu país. E aqui, queremos ir à praia com um grupo de amigos. O lugar deve ser natural, mas com um bom hotel e casas de veraneio. Então, ali tem panfletos, como se fossem panfletos, 1, 2 e 3. E vocês vão dizer para quem esses panfletos aqui servem. Qual desses aqui servem? E vão colocar ali embaixo, ó. 1, 2 ou 3. Ok? Vão ler o que cada um oferece e vão preencher o número. Mais um videozinho aí para vocês assistirem. Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma videoaula de nosso game Star Wars Alvorada. E hoje falaremos sobre a estrutura do interior da Terra. Nessa videoaula, você aprenderá quais são as camadas da Terra, o que são placas tectônicas e quais os 3 tipos de movimentos e quais as consequências dos movimentos das placas tectônicas. Então vamos lá. Você sabia que o planeta Terra tem várias camadas? Pois é, tem a crosta, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno. A camada mais superficial é a crosta terrestre, que se estende da superfície dos continentes até uma profundidade de 40 a 100 quilômetros. Nós e os demais seres vivos vivemos na crosta terrestre. Ela inclui o solo e o subsolo e os oceanos. Abaixo da crosta tem a segunda camada, que é o manto. O manto possui uma espessura de mais ou menos 2.800 quilômetros e sua temperatura é de aproximadamente 1.000 graus Celsius. É muito quente. Dentro do manto existe o magma, que é um material que forma o manto. O magma é pastoso e devido ao calor gerado no interior da Terra, esse magma está em constante movimento. Assim como acontece quando colocamos água para ferver. Ela fica borbulhando, não é mesmo? Fazendo movimentos de convecção, ou seja, movimentos circulares em que a água quente sobe e a água menos quente desce, circulando constantemente. Com o magma acontece a mesma coisa. Acontecem os movimentos de convecção. E qual é o resultado disso? Esses movimentos fazem o magma movimentar a crosta terrestre. E como a crosta terrestre é formada de vários pedaços, como um quebra-cabeça, que é formado por várias peças, esses pedaços também se movimentam, provocando terremotos, vulcões e formação de montanhas. Os pedaços da crosta terrestre se chamam placas tectônicas e os continentes e oceanos estão sobre as placas tectônicas, ou seja, em cima delas. Quando o magma se movimenta abaixo da crosta, ou seja, abaixo das placas tectônicas, elas também se movimentam. Existem 3 tipos de movimentos de placas tectônicas. São eles: o choque, quando as placas se chocam, se trombam; o deslizamento, quando elas se deslizam, raspam uma na outra; e o afastamento, quando elas se afastam uma da outra. As consequências desses movimentos são formação de montanhas, quando ocorre o choque entre placas tectônicas; a formação de vulcões e de terremotos. O magma, que é o material que forma o manto, pode ser eliminado pelos vulcões
E após sair do vulcão, o magma recebe o nome de lava. Os vulcões também soltam cinzas além da lava. A última camada do interior da Terra é o núcleo, que é dividido em núcleo externo e núcleo interno. Sua temperatura pode chegar a 6.000 graus Celsius e é formado basicamente por ferro e níquel, que são metais. O núcleo externo é mais líquido e o núcleo interno é sólido. Vocês devem estar se perguntando, como que é possível saber sobre o interior da Terra se não dá para ir até lá, pois é muito quente e profundo? Pois bem, os cientistas conseguem saber sobre isso estudando as ondas sísmicas. O que é isso? As ondas geradas pelos terremotos. E também analisando o material que sai de dentro dos vulcões. Para quem gostou do assunto, há um livro que também virou filme, chamado Viagem ao Centro da Terra, do escritor italiano Júlio Verne. É muito legal, pessoal, e vale a pena ler e também vale a pena assistir o filme. É isso, então. Até... Isso aí, é verdade, porque a prof já leu esse livro bem legal. Então, continuando lá, como surgiram as formas de relevo. Então, ele explicou um pouquinho ali sobre o núcleo, né? Então, a prof não vai ler essa parte do núcleo ali, porque ele explicou bem como que forma as placas e tal, né? Aí vocês fazem a leitura. Ali tem os significados aqui do que é. Ah, estou em dúvida na palavra, tá ali. Aqui, daí, nós vamos fazer as atividades conforme a leitura e mais o vídeo explicativo, né? Tem lá o vídeo explicativo e vocês vão fazer as atividades. Qual é a camada da Terra que habitamos, qual é a camada da Terra mais espessa, formada de magma pastoso, qual a camada da Terra que apresenta temperaturas elevadíssimas. Tudo isso a gente viu no vídeo e a leitura lá. Aqui, nas antigas montanhas, então, você sabe que as diferentes sociedades interferem na paisagem natural, transformando-a. Reúna-se com os colegas para fazer um estudo sobre a ação humana. Como a gente não está em sala, vocês vão fazer individual. Então, vão ler o texto Serra do Cipó, História das Velhas Montanhas, vão ler tudo bem certinho. A história do estado de Minas Gerais é uma lição de paciência e perseverança. Aí tem o que é as palavras ali, talhada, o que significa, que são umas palavras diferentes do que a gente conhece. Cicatrizes também é uma palavra diferente, lá na página 105. Cristais pontiagudas, quartzito, formação geológica, né? Então, tudo isso tem a tradução ali. Na página 106, a continuação. Incansável, refúgio, Brasil, colônia. Então, está falando tudo desde o início da história, né? E o início do que aconteceu com a Serra. Passando, tem lá a Serra do Cipó, não tem apenas algumas histórias antigas para revelar. Esse rapel aqui que o moço está fazendo, ocorre hoje, né? É um ponto turístico que eles vão lá com instrutores e fazem rapel. Então, leia tudo isso. Depois, vocês vão reunir informações sobre o texto, a paisagem natural e a formação da Serra do Cipó para responder as questões. Então, vão responder ali a número 1, a número 2, a número 1, número 2. Isso, só responder quais que estão certas dessas daqui. Quando começou a formação do relevo, que deu origem à Serra do Cipó, marque as verdadeiras. Então, só tem 2 dessas aqui, tá? Só 2. Embaixo ali, a Serra do Cipó está inserida. Onde que ela faz parte? De que parte do Brasil ela faz parte? Então, Serra da Canastra, Serra dos Órgãos, Serra do Espinhaço. Então, ela tem uma lá que está inserida. E depois, embaixo, reorganiza informações. Aqui, a prof quer que vocês coloquem as informações de 1 a 5. Então, eu tenho que preencher o númerozinho aqui. Tá, eu começo lá. No século, ali, as pessoas se aventuram na serra para escalar suas encostas. Qual que foi essa que a gente viu? A última, então é número 5, né? E as outras vocês vão organizando em números.
Aí, para fazer a atividadezinha de revisão, lá na página 201, relembrando que isso aqui vai cair na prova quando a gente voltar, né? Formas de relevo, vai cair na prova. Então, prestem atenção, vejam a diferença de cada uma e vão assinalar ali. E o planeta Terra é formado por camadas com espessuras, composição e consistência bastante diferentes. Faço uma ilustração do planeta com suas camadas. É com vocês, né? Desenho, ilustração, desenho com suas camadas. Pode utilizar ali o livro para tirar, quer copiar do livro, não tem problema. Pode copiar do livro, pode copiar da internet, né? Pesquisa, mas faz um desenho caprichado para a prova. Beleza, pessoal? É isso, fiquem bem. Até amanhã.